interagindo conosco para que nós venhamos a aprender mais de Ti, Senhor, sentir mais a Tua presença. E que agora, Pai, partindo desse momento de adoração ao Teu nome, nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e entender aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós, Senhor. Guarda em nossos corações aquilo que vier de Ti, Senhor, que Tu venhas crescer nessa noite e tudo que vem de nós, Senhor, desapareça. O que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podem se sentar para vocês. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias lá na carta de Paulo a Tito. Ela fica depois de Timóteo e antes de Filemão, no Novo Testamento, pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Carta do apóstolo Paulo a Tito. A carta é tão grande que está em uma folha. Espera um segundo vocês abrirem. Amém? A palavra de Deus em Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Eu sei que eu não tinha falado aí no capítulo, mas estava esperando vocês acharem o livro primeiro. Tito 3, versículo 4 até o 7. A palavra de Deus diz assim: Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Vocês podem sentar, a gente já orou, então vamos orar de novo. O tema do mês é cristão quando convém. Eu sei que nós já ouvimos aqui falar a respeito de alguns aspectos que envolvem a nossa autoproclamação enquanto cristãos, né? Eu me denominar e chamar cristão. O Alisson aqui, quando ele pregou, ele falou a respeito disso, o André também. Mas hoje eu quero trazer para todos nós, inclusive para mim, uma nova ótica, uma nova visão a respeito dessa mesma pergunta. Cristão quando convém. E por quê? Porque assim, é muito fácil e simples pensar que nós deixamos de ser cristãos quando a gente pratica alguma coisa errada, né? Pelo menos de uma maneira geral, um pensamento geral. Ou então que a gente falha como cristão quando a gente deixa de praticar alguma coisa que Deus se agradaria. Mas isso vai muito além do que simplesmente errar ou deixar de fazer alguma coisa. Apesar de que o que eu vou falar aqui também é um erro, isso tem a ver com pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não se relacionam com outras da forma que deveriam. E por que Tito? Tito, ele foi uma das únicas 3 pessoas, né, que Paulo escreveu uma carta. Tem Timóteo, Tito e Filemão. As demais cartas do Novo Testamento, vocês vão observar que foram escritas para igrejas. A igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja da Galácia, né? E, enfim, mas esses caras aqui, Tito, Filemão e Timóteo, eles eram especiais para Paulo, não que os outros fossem, mas eles foram instruídos pelo próprio apóstolo Paulo, pessoalmente. Paulo sempre fala isso, que eu deixei você em tal lugar e tal. E com Tito foi diferente. Paulo, no capítulo 1, no início, acho que é nos primeiros versículos, né? Ele diz que deixou Tito na Creta para que ele pregasse o evangelho para irmãos que já haviam se convertido, mas que não estavam praticando as coisas como deveriam ser praticadas. E eu acho que isso era um mau costume comum daquela época, porque era muito fácil encontrar judeus que queriam que outras pessoas se tornassem judias também, né? Para que fosse concretizado na vida delas as leis de Moisés.
Tito em Creta não era diferente. Os irmãos que já haviam se convertido a Jesus, eles estavam exigindo que os novos cristãos praticassem algumas coisas que não faziam sentido. Coisas que eram irrelevantes no que diz respeito à salvação. E uma dessas coisas, que inclusive Pedro repete mais tarde, também falando sobre Creta, é a circuncisão. A gente não vai se ater aqui no que é a circuncisão, mas era uma prática comum dos judeus e que era somente do povo judeu. Só que os judeus que haviam se convertido a Jesus queriam que aqueles novos irmãos, que não eram judeus de nascença, né? Eles eram romanos, gregos, enfim, todos os povos que vocês imaginarem, também se circuncidassem, os homens no caso. E aí, Paulo, ele escreve a Tito, dizendo que isso era besteira. Eles não precisavam estar ligados a essas coisas, porque elas não faziam sentido mais. Mais valia o que eles chamam de circuncisão no coração. E, de forma simbólica, a circuncisão é uma aliança. Então, mais valia uma aliança no coração do que uma aliança física. E aí, Paulo, ele diz aqui para Tito, como a gente leu, que Cristo nos salvou, ele se manifestou perante nós, diante da bondade de Deus, que enviou ele para nos salvar, sabe isso? Mas que nós também não fomos salvos por obras. Ele fala isso, Tiago repete mais tarde também, que nós não fomos salvos pelas nossas próprias obras, nossas obras de justiça. Aquilo que praticamos e achamos que é bom, aquilo que praticamos e achamos que está certo, aquilo que praticamos e realmente está certo. Nós não fomos salvos por nada disso. Não somos salvos porque somos bonzinhos, ou porque a gente joga o lixo na lixeira certa, ou porque a gente, ajuda uma velhinha a atravessar a rua, ou porque a gente é muito bom de coração. Nós não somos salvos por nada disso. Cristo estabelece que o único meio pelo qual nós podemos ser salvos é através dele. Isso acontece quando ele morre e ressuscita. A gente falou lá na sexta-feira de escola bíblica, e a pastora já tinha dito isso aqui, creio que na quarta, na pregação dela, ela falou sobre o que aconteceu no dia da morte de Jesus, que o véu do templo foi rasgado e tudo mais. Se vocês quiserem saber, vamos ler. Mas o que interessa nisso é que hoje eu e você temos acesso a Deus de uma forma que outros povos não tiveram antes de nós. Ou melhor dizer, antes de Jesus. Deus era algo bem inacessível para essas pessoas. Ele era como para nós é um presidente hoje em dia. Ninguém aqui consegue ir conversar com o presidente quando quiser. Ou com qualquer autoridade que você possa imaginar. Pode ser até um diretor de uma empresa. É difícil encontrar esse camarada. E com Deus não era diferente. Eles não tinham acesso a Deus. Eles tinham acesso a pessoas que tinham acesso a Deus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, isso é quebrado. E agora nós nos tornamos, como a própria palavra de Deus diz, filhos mediante a fé. Nós cremos que Jesus morreu e cremos que principalmente Ele ressuscitou e nos tornamos filhos por herança de Deus. O que isso significa? Assim, a Bíblia fala, eu não vou lembrar o versículo agora, mas que Jesus ele foi feito o primeiro de muitos, para que nós tivéssemos justamente esse direito e acesso à salvação. Mas, quando nós vemos o contexto disso tudo, nós vamos observar que Cristo era o primeiro de muitos irmãos. Talvez você não saiba porque a gente chama irmão fulano, irmão ciclano, mas é por conta disso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos de um mesmo Deus que Jesus é filho. Pode parecer um pouco confuso, mas Ele é o primogênito de toda a criação. E nós, quando aceitamos o seu sacrifício, nos tornamos também filhos. E somos como filhos herdeiros de uma coisa que nós nunca vamos herdar, que é o reino de Deus. Não em sua totalidade. Porque esse conceito de herança é muito simples de entender. A gente tem um parente, ele deixa alguma coisa pra gente, vem um dia da sua morte e ele falece, nós herdamos aquilo, a gente adquire alguma coisa que era de outra pessoa. Só que Jesus não morre, né? Não vai morrer. Ele é eterno.
E é por isso que nós somos co-herdeiros com Ele. A Bíblia nos chama de co-herdeiros porque nós vamos junto de Cristo herdar algo que foi criado desde antes da gente sequer pensar em falar, existir, tudo que vocês conseguirem imaginar. Antes dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, Deus já havia preparado algo para cada um de nós, que foi entregue por meio do sacrifício de Jesus. E o que é muito interessante nisso, e talvez algo que Paulo tenha batido tanto na tecla, principalmente através do seu próprio testemunho, é que apesar de nós herdarmos essas coisas, a salvação ela não termina aí. Nós somos salvos, sim, mediante a fé. Mas como muitas vezes vocês vão ler no Novo Testamento, que nós fomos salvos por um motivo. Esse motivo ele aparece de diferentes maneiras, mas ele significa a mesma coisa. Quando Jesus ele reúne lá os seus discípulos e fala para eles que eles precisavam ir para o mundo para pregar o Evangelho para toda a criatura e falar das leis de Deus, aqueles que acreditassem e obedecessem seriam salvos se batizados. Todo esse texto grandão aí significa que nós, eu e você, assim como aqueles apóstolos de Jesus, fomos chamados para praticar alguma coisa. E Tiago, na sua carta, eles denominam isso de boas obras. Nós fomos chamados para boas obras. Eu sei que eu dei uma enrolada bacana aqui, mas foi para contextualizar o que Paulo falou para ti. Paulo ele diz que nós não fomos salvos pelas nossas próprias obras de justiça, mas quando a gente vai ler outros capítulos da Bíblia, outros versículos, outros textos, nós vemos que nós fomos salvos para praticar essas boas obras. Isso nos dá a entender, principalmente quando Tiago fala a respeito, de que se eu não pratico essas obras, a minha fé não é inválida. Ele fala isso com outras palavras, mas fala: se eu digo que eu sou cristão e faço tudo o contrário ao que Deus manda, a minha fé é vã. Eu estou perdendo meu tempo na igreja, eu estou esquentando banco, eu estou tendo encontro social aos domingos, e para quem vem nos outros dias, também os outros dias. Mas a igreja é só um passatempo. Não adianta seguir uma ótica cristã, viver uma vida aqui dentro e outra lá fora. Não é coisa de gente chata, porque o irmão é chato, puxa no pé, fica falando para mim fazer as coisas certas. Na verdade, no fim das coisas, a única coisa que vai importar é a nossa própria consciência a respeito disso, que vai levar a nossa própria salvação, porque ela é individual. Então, quando o irmão chama essa atenção, ou ele é chato, dizendo que você faz errado, a pessoa vem, é para que nós venhamos crescer, é para que nós venhamos estar alinhados com essa salvação que tanto dizemos batendo no peito que é nossa. Então, nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros do reino de Deus, para praticar essas coisas. E eu não quero me estender muito, e por conta disso tem uma pessoa espetacular, que é o melhor exemplo do que é praticar boas obras. Eu falei disso na sexta, eu vou até repetir para vocês, que o nosso Senhor Jesus, esse homem, o melhor exemplo que nós temos, ele muitas vezes teve encontros com pessoas que se diziam muito cheias de Deus, mas que, segundo as próprias palavras de Jesus, eram apenas hipócritas, que estavam falando algo que eles não faziam, mandando as pessoas fazer algo que eles não faziam, e se preocupando mais com as leis de Deus do que com o bem-estar daqueles que eram os filhos de Deus. Lá em Mateus 23, você não precisa abrir, mas se você quiser, eu aconselho, leia o capítulo inteiro. Eu vou ler o versículo 4 até o 6. Jesus diz assim, Mateus 23, do 4 ao 6: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Amém?
camaradas chamados de fariseus. Os fariseus, eles eram uma classe religiosa de Israel, que eles eram, desde sua infância até a sua fase adulta, doutrinados para serem guardiões da lei de Deus. Eles estudavam muito. Pensem nas pessoas mais estudiosas aí da sua vida, que você conhece. Eles estudavam muito mais do que essas pessoas. Eles viviam para aquilo. A vida deles era guardar a lei de Deus. Então eles eram muito enjoados. Não eram um pouco enjoados, mas eram muito enjoados. Só que tinha um problema com os fariseus. Um problema que até hoje atinge as nossas vidas. Um problema chamado religiosidade. Os fariseus, mesmo sendo os camaradas que mais guardavam a lei, eles eram esses caras. Nunca ninguém disse nada contra isso. Eles eram os caras que guardavam a lei, só que eles guardavam de uma forma errada. Eles se preocupavam muito, mas muito mesmo, em ser o holofote principal. A vida deles, como era voltada para guardar as leis, quando eles viam uma pessoa que fazia alguma coisa errada ou diferente, eles apontavam o dedo mesmo e diziam tudo que aquela pessoa tinha feito. Eu acho que um dos maiores prazeres dele eram apedrejar pessoas impuras. Todas as oportunidades que eles tinham para apedrejar alguém, eles literalmente faziam isso. Jogavam pedras de uma pessoa até matá-la. Porque isso era uma das consequências de desobedecer a lei. Apedrejamento. E aí, esses homens, esses fariseus, eles, segundo o que nós lemos aqui de Jesus, eles tinham uma demonstração pública de uma coisa que eles nem sequer faziam. Eles costumavam, como o próprio Jesus disse, atar fardos pesados nas pessoas, mas não tinham a capacidade de movê-los eles próprios. Ou seja, eles pegavam a carga que a lei trazia naquela época, a carga do pecado, a carga da condenação eterna, e colocavam sobre as pessoas, dizendo que elas não seriam salvas, que elas iriam para o inferno, que elas iriam ser castigadas, que elas iriam acontecer tantas coisas com elas, mas eles mesmos não carregavam esses fatos. Eu não estou dizendo aqui que eles não praticavam a lei, eu vou repetir, eles praticavam a lei, mas eles não carregavam esses fatos, porque eles faziam isso da maneira incorreta. Eles pegavam as escrituras e diziam que aquilo era suficiente para se cumprir alguma coisa que foi dada por Deus. Hoje, para a gente, parece tão fácil enxergar que não, a lei que foi escrita lá não precisa ser praticada na sua integralidade. A gente não precisa sacrificar animais, a gente não precisa ir todos os anos até as sinagogas para poder fazer o nosso sacrifício anual. A gente não precisa mais ter todos esses rituais, mas nós falhamos como os fariseus falham, porque eles pecavam em um só aspecto. Uma coisa que fazia com que eles ficassem tão distantes daqueles que eles deveriam guardar, que eram os judeus. Os fariseus, eles tinham, além desse mau costume que eu disse para vocês, um outro mau costume, que era indagar Jesus. Todas as vezes que eles tinham uma oportunidade de ir perto de Jesus e perguntar para os teus discípulos fazendo isso, olha o que tu está fazendo aí, fazendo muita besteira, porque eles tinham prazer em serem superiores. E aí tem um episódio que a gente falou na sexta-feira, eu citei para os meninos, que é quando Jesus está no sábado e ele vai curar um cego de nascença. E para a gente hoje lógico, é melhor curar um cego do que ficar em casa no sábado, né? Não pensa assim, espera. Mas para aqueles homens não era tão claro quanto para a gente é hoje. E só para vocês entenderem o quanto a gente é nisso. Jesus, ele vai, e uma das ordenanças de Israel é que no sábado eles não poderiam fazer misturas. Tudo que eles queriam comer, eles deveriam deixar pronto no dia anterior. Eles não poderiam misturar tipo arroz e feijão, por exemplo. Não tinha esse jeito, né? Misturar arroz e feijão. Não poderiam fazer, porque como ele estava. E aí, Jesus, ele pega, ele encosta no chão, mistura a sua saliva com o barro da terra e passa o molho novo. Aí vamos procurar. Jesus aí infligiu não sei quantas leis dos fariseus para curar aquele. E aí os fariseus ficam loucos, eles ficam muito bravos com Jesus, porque ele estava fazendo isso no sábado. No
você está curando um homem. E Jesus ele responde para aqueles homens, não do jeito que eu vou falar, mas que aquilo valia muito mais do que simplesmente cumprir o sábado. Por que eu estou falando dos fariseus e dessa religiosidade? Também em Mateus, Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40, não vou ler, só queria ver a referência mesmo. Jesus ele é indagado novamente por esses homens e eles perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. Aí Jesus fala, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E aí, pensando que ia acabar, Jesus continua, e semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda completa dizendo que em tudo se resumia essas duas coisas. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Da mesma forma que naquela época os fariseus pecavam através das suas próprias circunstâncias, hoje nós falhamos no mesmo aspecto enquanto cristãos. Nós somos cristãos quando é necessário deixar a igreja organizada e bonita. Nós somos cristãos quando é bonito deixar um banco enfileirado. Nós somos cristãos quando é bacana apresentar um louvor para Deus. Ou quando nós fazemos uma apresentação de teatro, de dança. Aí nós somos cristãos, porque estamos afagando o nosso próprio ego, fazendo aquilo que consideramos ser mais prudente. Só que isso não é só o necessário. Existem coisas que são mais importantes do que essas. E é engraçado porque o próprio Jesus ele nos deu esse exemplo. Em todas as vezes que ele negava a si mesmo, todas as vezes que ele sacrificava a própria vontade para estar servindo outras pessoas. Isso não é diferente do que aconteceu no retiro, né? Os homens que estiveram lá, eu sei que os que trabalharam alguns, eles poderiam estar aproveitando, cansados, somos já 3 dias lá, ajudando e servindo os irmãos em Cristo, mas nós temos uma responsabilidade que não é só com Deus, ela também é com as outras pessoas, ela também é com os irmãos em Cristo. Porque não adianta eu ser tão bravo no que diz respeito àquela regra que nós sempre seguimos, precisa estar organizado, precisa estar bonito, precisa estar em detrimento de uma pessoa. Pare e pense. Será que Jesus faria isso? Ele não faria. Com certeza não. Quando nós, por exemplo, nos entristecemos e chegamos a ficar com raiva de alguém que dentro da igreja falha com a gente alguma coisa, sei lá, chamei alguém para dar um estudo na cela, a pessoa não foi, falhou. Aí eu pego o celular e a pessoa mordido, começa a esculhambar. Pode ter sido só preguiça, mas pode ter acontecido outras coisas. A questão é que existe um meio termo nesses aspectos. Nós, como cristãos, não podemos ser 880, ou muito, ou pouco. Nós precisamos saber lidar com as pessoas. Nós precisamos saber lidar com aquelas pessoas que vêm até nós procurando Jesus. Aquelas pessoas que estão precisando receber Jesus. Assim, nós mantemos a tradição que foi imposta por Jesus e não pelos fariseus. Porque, como eu disse, é muito fácil quando converge para aquilo que a gente gosta. Não, vou apresentar aqui um louvor, vai ficar bonito. Aí tira o irmão que canta, tira o irmão que não toca, sendo que já faz parte. Mas isso não é cristianismo. Isso vale para qualquer departamento que você pensar, seja ministério de dança, louvor, diaconato, enfim, a igreja de modo geral. Nós não estamos aqui recebendo algo para a gente. Nós estamos aqui para entregar algo para outras pessoas que nos foi entregue em primeiro lugar. Que nos foi dada por Deus para que nós viéssemos alcançar outras pessoas. Eu gosto de uma frase do Billy Graham, eu até anotei aqui, porque apesar de gostar da frase, eu não decoro.
ela diz assim: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande chuva. E talvez isso aqui resuma tudo que eu falei. Eu já vou encerrar. Peço que você fique de pé para parecer que está acabando. Venha até aqui à frente. Sabe por que Billy Graham disse isso? Eu penso que Billy Graham era qualquer pessoa. Ele é o maior evangelista da nossa era. Ele conseguia, a única pessoa da nossa época que sozinha conseguia lotar estádios de futebol, de beisebol, de tudo que você imagina de bola. Ele atraía multidões pelo pregar do evangelho que ele fazia. E Billy Graham, ele não era só um evangelista, como ele era um avivalista. Ele era um dos caras mais entendidos e compreendidos no que diz respeito à presença de Deus. Tem episódios assim, vocês não vão encontrar muita coisa porque é testemunho. Não tem vídeo, foto, mas muitos desses eventos que o Billy Graham fazia eram trazidas para ele por muitas pessoas. Teve uma falha disso lá no Congresso de Missões, Estados Unidos. Mas imagine só, um homem só ser tão usado e cheio pelo Espírito Santo, que as pessoas eram trazidas por ele, os aleijados voltavam andando, os paralíticos voltavam a correr, os cegos voltavam a enxergar. Isso pode parecer tão surreal para a gente, mas acontecia há poucos anos atrás. Billy Graham não faz nem, acho que faz 4 anos que ele morreu, alguma coisa assim, 4, 5 anos. Então, até antes disso, Billy Graham estava lá na ativa, levando o evangelho, se preocupando com as pessoas. Ele já era idoso. E para esse homem, não bastava simplesmente cumprir um cronograma, estar na igreja, obedecendo a uma sequência de coisas que se fazer, ou estar todo domingo aqui para já dar um roubo bonitinho, para ouvir a palavra. Ele se preocupava com almas, e não em ganhar almas somente, mas em manter as que já estavam com ele. Eles se preocupavam com os seus, eu esqueci, mas eu chamo de colaboradores. Tem um nome específico que ele dava para essa galera que ajudava ele. Mas imagine só, cerca de 200 pessoas que não trabalhavam, que não tinham empregos, mas eram sustentadas pela obra do Evangelho através dele. Então, nós como cristãos não podemos ser diferentes. Nós devemos nos deixar desatar o hábito dessas correntes de religiosidade que nos impedem muitas vezes de ser gentis e agradáveis com uma pessoa, simplesmente porque ela falhou, ou que justifica a nossa própria arrogância e ingratidão com alguém que já nos serviu. A gente precisa parar e pensar se Cristo faria essas coisas. Como eu disse na sexta, e volto a repetir, existe um momento para chamar a atenção, mas existe a forma também para se fazer isso. Ninguém é bicho, ninguém é um animal surrado aí que é rejeitado pelos seus donos e jogado fora. Nós somos muito mais do que isso. Eu sei, eu amo animais também, beleza? Mas só que nós somos criaturas de Deus e filhos de Deus. Nós estamos muito além do que o teu pet, o teu cachorrinho de estimação. Isso daí não vale nada perto do ser humano. Por mais que você ache que sim, não vale. Uma vida vale mais do que esses animais. E mesmo assim nós tentamos muito mais, muito melhor, até mesmo os nossos queridos pets, como isso. Imagina só o quão contraditório é ser cristão. Vir à igreja, estar toda vez aqui, mas ao mesmo tempo agir como os fariseus agiam, rejeitando aqueles que Jesus não rejeitaria. Sendo cristão só quando o povo vem para a igreja. E eu quero que você reflita nisso, porque também é uma mensagem para mim. Eu preciso pensar, eu preciso mudar a respeito de algumas coisas. Não são diferentes de nenhum de vocês, mas todos nós precisamos estar querendo essa mudança. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar antes da ministração. Senhor Deus, graças te damos pela mensagem que foi trazida aqui, Senhor. Pai, que nós possamos guardar em nossos corações esse entendimento pelo qual nós fomos chamados para praticar essas boas obras. Senhor,
Aviva em nossos corações essa dependência de Ti, Jesus, para que nós venhamos querer servir mais e ser servidos mesmo. Que nós venhamos querer agradar mais a Ti, agradando aqueles que o Senhor chamou de filhos. Espírito Santo de Deus, se há algo em nós, Senhor, que nos faz ter, como muitos chamam, um pavio curto, ou uma tolerância muito baixa para pessoas que nos desagradam, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar isso das nossas vidas e nos tornar mais atentos, mais agradáveis, mais amigáveis, aquelas pessoas que o Senhor tem enviado para nós. Em nome de Jesus, Pai, repreende toda a frieza espiritual, todo coração amargurado. Se teve alguém que foi machucado por outra pessoa nessa igreja, que o Senhor possa gerar perdão nesses corações, Senhor. E que tudo, Senhor, seja resolvido para a glória do Teu nome. Manifeste também, Senhor, em nós o desejo de sempre querer mais na vida de outras pessoas. Que nós possamos nunca estar satisfeitos, Senhor, com os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos colegas, os nossos parentes, os nossos entes queridos estão vivendo. Que nós possamos sempre estar sentindo as dores que eles sentem. Que nós possamos estar sofrendo com o que eles sofrem. E que assim, Senhor, nós possamos, em nome de Jesus, ajudar a tua igreja a crescer e se manter firme até que o Senhor venha. Guarda em nossos corações, Senhor, essa esperança. E que em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós possamos viver muito mais em intensidade e qualidade aqui nessa igreja, nas nossas células, nas nossas casas, nas nossas famílias. Em nome de Jesus.